vamos lá. Levanta a mãozinha para mim. Vou pedir para ficar levantando a mãozinha toda hora. Os casados, levanta a mãozinha para mim. Os casados. Então, quem é casado aqui sabe que estar num relacionamento com outra pessoa, um relacionamento de casamento, dentro de uma estatística, de uma probabilidade, tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo. Para isso funcionar, cara, é só a bondosa mão de Deus. Você, Aline, é uma bênção. Você é muito diferente do Felipe. E o Felipe é muito diferente de você. Como que você pega dois diferentes e se unem e caminham juntos? Tem que ter a mão de Deus nisso. Caso contrário, as coisas acabam se complicando. Precisamos ter paciência, muito diálogo e por aí vai. Esses conselhos, vocês sempre que precisarem, a Aline recorre mais, tá? Se eu cobrasse por ligação, eu estava rico. Mas vamos lá. Liguem sempre que precisarem. Eu preciso falar isso para vocês na frente dessas pessoas. Eu fiquei triste da história de um casal muito precioso para mim e para minha esposa. E eles já estavam muito tempo separados e eles nem nos ligaram para dizer que estavam com problemas. Então, se eu tenho problemas e tenho pessoas que podem me ajudar em meus problemas, ser instrumento de Deus para me abençoar, para contornar as situações, cara, usem isso. Façam isso. É um conselho para todos. Mas, vamos a um texto que é muito conhecido. Texto esse que eu até mesmo já conversei em algum momento com a gente, que é no Evangelho de João, no capítulo 15, que é o texto da videira. Um versículo. O versículo. Mas como está aqui? Tá, vamos lá. Versículo 11 de João 15 diz assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, seja plena. O versículo está dizendo assim: eu tenho dito essas coisas a vocês para que a minha alegria, diz o Senhor, esteja em vocês, para que a alegria de vocês seja completa, plena. Tenho-vos dito essas coisas, que coisas? Aí vem o contexto anterior, do capítulo 15 de João. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são ramos. Não estejam perto de mim, não estejam juntinho de mim, estejam como? Ligados a mim, vinculados a mim. Percebe? O tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, o tipo de interferência ou de influência que Deus quer ter na nossa história, na nossa vida, na nossa família, não é de estar perto, é de estar dentro, é de fazer parte dele. Então, ele está dizendo assim: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Se a minha palavra permanecer em vocês, se o meu amor estiver refletindo em vocês, e vocês derem muitos frutos, o meu Pai que está no céu é glorificado. Então ele está dizendo assim: permaneçam em mim, fiquem comigo, estejam comigo, cola comigo. Para a galera mais novinha, cola aí, tio. Cola comigo, fica comigo, porque sem mim, o verso 5 fala o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem mim, mas comigo as possibilidades são infinitas. Para a gente caminhar, ele está dizendo que sem ele a gente não pode fazer nada, que a gente tem que permanecer nele. Sabe, Aline e Felipe, Deus está dizendo assim hoje para vocês, através desse texto: permaneçam em mim,
e eu vou fazê-los florescer. Permaneçam em mim e eu vou abençoá-los. Permaneçam em mim e eu dou brilho à vida de vocês. Permaneçam em mim, diz o Senhor, e eu vou fazer com que a vida de vocês seja reflexo para que outras famílias se espelhem em vocês. Mas vocês precisam estar em mim. Permaneçam no meu amor e eu vou suprir as suas necessidades. Permaneçam no meu amor e eu vou lapidar vocês, e eu vou moldar vocês, e eu vou ajustar vocês. Não tenta fazer tudo sozinho. Existe uma parte que compete ao homem fazer, mas existe uma parte que só Deus faz. E se eu estou nele, cara, a parte dele ele não faz. Ele não faz. Simples não é mudar juntos. Na maioria dos casamentos eu tenho uma fala que eles me roubaram dessa vez. Porque na maioria dos casamentos, a noiva chega primeiro ao altar. Depois vem o noivo. Eles chegam separados, mas saem juntos. Você não tem mal de chegar juntos. É assim. Nós tínhamos uma vida, a minha vida, nós conjugávamos o verbo na primeira pessoa do singular. Eu vou sair de férias, eu vou fazer, eu vou planejar, eu vou isso, eu vou aquilo. Agora a gente vai ter que começar a conjugar esse verbo e se acostumar a conjugar esse verbo na primeira pessoa do plural. Nós vamos, nós fazemos. Então, tem muitos casais que vivem de aparência, sabe aqui? Eu sei que você não é uma pessoa de aparência. Se vocês imaginarem uma árvore muito frondosa, com uma copa muito linda, e aí vem um vento muito forte, acontece o que com essa árvore? Ela pode cair. Porque o que mantém a árvore de pé não é a aparência. O que mantém a árvore de pé são as suas raízes profundas. É isso que sustenta essa árvore. Quando o texto está dizendo, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês, Deus está dizendo o quê? Aprofundem o relacionamento de vocês, conheçam-se cada vez mais, mas aprofundem o relacionamento de vocês comigo, se aprofundem no meu amor, se aprofundem na minha palavra, se aprofundem em oração, se aprofundem no relacionamento comigo, diz o Senhor. Porque os ventos vão vir, e para quem não tem profundidade no Senhor, a probabilidade disso que aparentemente é muito legal, que aparentemente está muito saudável, cair é muito mais. Então aprofundem as raízes de vocês. Mais duas coisas que eu quero colocar para a gente finalizar. Eu fui intimado pela minha esposa a dizer que a gente namora desde o 14, tem 57, fiz dia 19. Hoje ia ter festa para mim lá, não teve festa, porque eu vim para cá, então eu quero comer como se fosse meu aniversário. Eu cancelei meu aniversário para vir para cá. Não estou reclamando. Mas a minha esposa disse assim, fala com eles que nós estamos juntos. Eu tenho 57, ela faz 57 agora. Desde os 14 anos nós estamos juntos. Qual o segredo? Diálogo. A gente tem que dialogar, a gente tem que negociar as coisas, a gente tem que ouvir o outro. Querem ver um exemplo disso? Meu nome, para quem não sabe, é Cláudio. Começa com a letra C. Boa, princesa! Boa! Vamos ver se você está ligado. O nome da minha linda esposa, aquela morena que está ali, ó, que é o melhor presente que Deus me deu depois dele mesmo, chama Dulce, que começa com a letra D. Isso aí. Então nós íamos nos casar, e ela queria fazer um enxoval. Sabe essa coisa de bordar toalhinha, travesseiro, não sei o quê. Ela queria fazer isso. E eu respeitei, a gente foi conversar.
Então, na nossa conversa, a primeira coisa que a gente foi definir, vamos escrever o nome todo lá para bordar, o nome inteiro, ou vamos bordar apenas as iniciais? E aí chegamos a uma conclusão, juntos, de que nós bordaríamos primeiro somente as nossas iniciais. E aí, na opinião da minha linda esposa, na opinião dela, era melhor descer do que ceder. Porque, na minha opinião, era melhor ceder do que descer. O que vocês acham? Oi? É melhor ceder do que descer ou é melhor descer do que ceder? Porque num relacionamento, toda vez que alguém não cede, alguém desce. E é isso. Casar, Aline e Felipe, eu tenho visto um monte de gente fazer. Permanecer, para quem grava isso, João capítulo 15, dá uma lidinha lá depois e vê nesse texto quantas vezes tem a palavra permanecer. São várias vezes, umas 15 vezes aparece a palavra permanecer, permaneçam, permaneça. Várias vezes. O que Deus está dizendo é o seguinte: não só iniciem, permaneçam. Continuem, perseverem. Não desistam. E aí eu conto a última história para a gente finalizar esse momento. Tem algumas séries aí dos Vikings. Os Vikings sempre foram um povo guerreiro e conquistador de novos povos. Teoricamente, ou na maioria das vezes, eles guerreavam no mar, nos navios. Mas quando eles iam tomar uma cidade, eles vinham com seus navios, ancoravam numa praia e iam para tomar aquela cidade que eles queriam tomar. Beleza? Até aí tá tudo bem? Então os vikings vieram e eles chegaram numa cidade que eles queriam tomar. O comandante deles fez o seguinte: ancorou os barcos a alguns metros da praia, não pode chegar muito perto, senão o barco encalha. Todos os guerreiros, todos, desceram em botes e vieram para a praia, de maneira que toda a tripulação já estava na praia. E os barcos estavam onde? Na água, no fundeio ali, né, um pouquinho perto da praia. O comandante virou para alguns homens e disse assim: você, peguem os botes, voltem lá nos nossos navios e ponham fogo nos navios. Olhou para a cara do outro e falou: como assim? Ele falou: falando sério, vai lá e ponham fogo nos nossos navios. É uma ordem. Eles obedeceram, voltaram lá, queimaram os navios. E ele disse assim para os soldados deles: ele aqui, os soldados aqui, os navios pegando fogo lá. Atrás dele tinha uma pequena montanha. E atrás dessa montanha tinha o quê? A cidade que eles queriam conquistar. Ele disse assim: agora nós vamos nessa direção e uma grande luta nos espera. Então agora é vencer ou vencer. Não tem como voltar atrás. Vamos para dentro, façam o seu melhor, vamos vencer. Então, Aline, o problema de alguns casais é que eles esquecem de queimar os navios. E eles sempre têm uma forma de voltar atrás, de desistir. Quando a coisa fica muito ferrenha, quando a coisa fica mais difícil. Quer ver um elogio que eu tenho para o Felipe? Ali passou uma dificuldade, alguns mais íntimos devem saber, de saúde. E o Felipe estava ali no momento junto com a Aline. A maioria dos homens calça frouxa que existem por aí pulariam fora. O Felipe fez o quê? Permaneceu. Chegou junto, permaneceu. A gente não tem muita intimidade, cara. Mas essa sua atitude, eu e minha esposa temos uma filha. Ele
estou eternamente ligado a você. Foi um momento difícil, foi um momento complicado em que a Aline pôde contar com o companheiro dela. Mulheres, a Bíblia diz que vocês são o que para os homens? Vocês têm que ser o que? Em uma palavra: ajudadora. Agora eu pergunto para vocês: para que é que eu preciso de ajuda enquanto está tudo bem? Está tudo bem, eu não preciso da sua ajuda. Daqui a pouco eu vou sentar ali para comer, minha mulher vai me ajudar a comer? Não, vai lá, faz o seu, eu vou fazer o meu, está tudo bem. Quando é que a gente precisa de ajuda? Quando está tudo? É aí que a gente vê a pessoa que nos ama. Foi aí que a gente viu o amor de Deus por nós. Porque a gente não merece o que Ele fez pela gente na cruz. Porque a gente merecia, era a justiça dele, era a morte eterna. E aí o amor dele faz Ele morrer no nosso lugar sem a gente merecer. Ele nos ajudou quando a gente não tinha como se ajudar. Amar ao próximo, amar alguém, é amar como Cristo amou, sabe? Não espera merecimento dela não, apenas decida amar. Não espera merecimento dele não, apenas decida amar. E vocês vão ver que a bondosa mão de Deus vai estar sobre a vida de vocês, sobre a história de vocês, sobre a caminhada de vocês, sobre o futuro de vocês. Aqui, brother, você não está levando uma pessoa perfeita. Você, aquela história do príncipe encantado, é só uma historinha mesmo. Mas eu sei que Deus pode transformar esse cara na melhor versão dele, se Ele permitir, vai ser uma bênção na sua vida. Amém. E Deus pode transformar você na melhor versão da Aline para abençoar a vida do filho. Para eu finalizar mesmo, não crie expectativas de ser feliz com o Felipe, no Felipe. Não crie expectativas de ser um homem feliz e realizado na Aline. Essa matemática não funciona, ela não fecha. Vamos ver a matemática que fecha? Eu gosto de exatas, apesar de ser formado na área de humanas, sou psicólogo, sou teólogo, mas eu gosto muito da área de exatas. Então vamos usar uma matemática que funciona. Se a Aline quiser ser feliz, você precisa ser a sua melhor versão para fazer o Felipe feliz. Porque se você fizer o seu melhor para tornar o Felipe o melhor homem do mundo, se você falhar, você vai cobrar de você mesmo. Você jogou expectativa em você. A cobrança está em você. Percebeu a diferença? Você não está jogando nele a sua responsabilidade de felicidade. Agora, Felipe, você é a mesma coisa. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa estar na sua melhor versão para que você tente fazer com que a Aline seja a melhor mulher mais feliz do mundo. Porque aí o peso, a cobrança fica em cima de você. Você cobrando de você, você cobrando de você, cada um dando o seu melhor. E aí Deus bota a mão dele e não tem como estar errado esse trem. Eu nem sou tempo para falar. Então assim, meus lindos, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa renová-los a cada manhã. Que Deus possa continuar se revelando, sabe, essa revelação progressiva do plano que Ele tem para vocês juntos. A última frase, para a gente finalizar esse momento, tem um amigo que ele costuma dizer o seguinte: sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos vocês vão muito mais longe. Vamos repetir? Sozinho você vai mais rápido, juntos vão mais longe. Vamos falar para eles? Sozinhos vocês vão mais rápidos e juntos vocês vão mais longe. Permaneça. Juntos permaneça nele. A caminhada é longa, a caminhada não é fácil, mas Deus é maior.